Jogador que estava no radar do Inter acaba indo para outro clube do futebol brasileiro. Além disso, vamos falar sobre um possível reforço que pode estar vindo da Itália. É isso mesmo, mas antes de tudo, você já sabe, este conteúdo tem o apoio da Casa de Carne César e da Janaína Camargo, a melhor corretora de imóveis de Porto Alegre. 5199610431, chama ela se você precisa de uma corretora de imóveis. Gente, vamos falar do Internacional, vamos falar de um assunto importante, né, que são contratações, vamos falar também sobre o Bernabé, que o presidente Alessandro Barcelos falou em entrevista ontem para a Rádio Inferno, mas você sabe, deixa o like, se inscreve no canal, apoie este conteúdo, tá? Eu quero começar falando sobre o atleta que foi para outro clube do futebol brasileiro e estava no radar do Internacional, que é Lucas Barbosa. Ele que estava emprestado ao Juventude, era do Santos, e o Inter tinha o aval do Roger Machado e também tinha interesse nesse atleta. Ele acabou indo ao Bragantino. Negociações estão fechadas, ele vai ao Bragantino, informação que vem do centro do país. E é aquilo, né? Não tem como o Internacional disputar com um clube que paga milhões por um jogador. Vamos lá, Lucas Barbosa foi por 60% do passe dele para o Bragantino, por 2,6 milhões de euros, se eu não estou enganado, ou dólares. É um valor exorbitante. Gente, praticamente 5 milhões de euros por Lucas Barbosa, se fosse um passe total. É um valor exorbitante, é um valor que o Inter não consegue pagar pelo Bernabé, que já é uma peça importante do elenco do Inter. Imagina para um jogador que estaria vindo para uma posição de atacante que o Inter já tem um atleta. Então, é mais uma vez o Inter perdendo um jogador, não perdendo, até porque as negociações nunca chegaram a avançar realmente. Não se passava muito de um interesse do Inter, até porque o Inter sabia que o valor era muito alto. Mas, por um time que tem mais investimento, tem mais dinheiro, novamente, esta questão, mesmo o Bragantino, não tendo ido à Sula, se eu não estou enganado, mas, olha, o Bragantino, ele escapou do rebaixamento por pouco, e está contratando um jogador que estava no radar do Inter. Então a gente vê como é que funciona essa questão financeira hoje no futebol brasileiro. Falando sobre o jogador que estava emprestado ao Juventude e é do Santos, eu quero falar, tá, sobre João Lucas, porque ele é um lateral direito que o Inter também por um momento demonstrou interesse. E agora o nosso rival, Grêmio, tem negociações em andamento para contratar este atleta. Lembrando que tem que ter o aval do Pedro Caixinha, novo treinador do Tricolor, só que é aquela questão. Se o Internacional, eu não sei como é que tá a situação agora do Inter, se segue com interesse, o Inter teve por um momento. Tentei entrar em contato com algumas pessoas, não obtive o retorno, mas, olha, se o Internacional tem interesse, teve algo a mais, pelo menos, e por questões financeiras, não conseguiu contratar, e talvez o nosso rival contrate, e acabe contratando, aí novamente eu acho mais uma vergonha. Não seria um chapéu, até porque depende de como funciona. Só que novamente o Inter perdendo para um time que, querendo ou não tem tanto a mais, só que talvez mostre um projeto, não sei. O Internacional vive momentos muito complicados, então, um momento muito complicado, então não sei mais o que esperar, mas o Grêmio tem interesse na contratação, ele já negocia com João Lucas, tá bom, gente? Agora sobre Bernabé, eu quero falar porque ontem o presidente Alessandro Barcelos, ele concedeu uma entrevista à Rádio Inferno e obviamente foi questionado sobre o Bernabé, e ele falou: olha, a gente vai negociar dia e noite por uma negociação para manter ele fixamente aqui no Inter. Comprar o passe dele total. Óbvio que eu falo total no sentido dele vir para o Inter em definitivo e não um passe total, porque o Inter, muito provavelmente, se for negociar, não vai conseguir comprar o passe por completo, até porque vai ser um valor muito mais alto. Acredito que o Inter talvez tenha que abrir uma parte da porcentagem do atleta para conseguir em definitivo, mas temos que ver como vai rolar, né, as negociações. Lembrando, não deve ser finalizado hoje nem amanhã, muito provavelmente, mas negociações dia e noite vão acabar acontecendo, até porque o Internacional tem a preferência de compra do Bernabé só até 31 de dezembro. Após isso, ele volta para o Celtic e quem pagar mais vai acabar ficando com o jogador, muito provavelmente, mesmo com a vontade do jogador de continuar no clube do povo, tá bom, gente? Agora, para encerrar esse conteúdo, eu quero falar sobre o atacante Brenner, tá? É um atacante que está na Udinese e o Inter já demonstrou interesse outras vezes, mas, segundo o jornalista
JP Sgarbi, do Jogo Aberto da Band, tá? O Internacional teria sondado novamente esse atleta que hoje está na Udinese. O atacante vê com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro, porque ele não vem recebendo tantas oportunidades lá no clube italiano. Mas, claro, que como todo jogador, não é só o Inter que tem interesse, ou pelo menos sondou o atleta. Cruzeiro e Fluminense, segundo também a informação do Sgarbi, procuraram saber sobre esse jogador, até o momento não passa de um interesse, segundo a informação. Obviamente, qualquer atualização sobre esse negócio, vou trazer aqui para vocês, mas eu já quero saber de vocês aqui nos comentários. Vocês gostariam de ver Brenner, atacante, no Internacional? Lembrando que esse atleta já teve passagens por São Paulo, passagem no São Paulo aqui no futebol brasileiro e agora joga no futebol europeu. Like, se inscreve no canal e passa no meu Instagram, Theo Silveira09.